E por falar em animais, uma situação de crueldade vem revoltando os moradores em Pereiras. Bichos foram encontrados mortos pelas ruas e até dentro das casas, no município com pouco mais de 7 mil habitantes. Algumas pessoas acreditam que a causa seja envenenamento. Em alguns casos, até mesmo espancamento. Só nessa rua, 9 animais morreram em menos de uma semana. Pedro ainda sente falta do cãozinho de estimação. A mãe da criança acredita que foi envenenamento. Esquecemos o portão aberto, o cachorro escapou. Aí deu tempo só de entrar, só beber um pouco de água e já tombar, porque isso que fizeram com o cachorro do meu filho foi maldade, porque era o cachorro que ele mais gostava. Aguinaldo passou pelo mesmo problema. Cheguei do serviço de madrugada, aí a minha mãe me acorda com uma notícia falando que o cachorro estava espancado atrás do muro de casa. Simplesmente ele estava com uma sacola e todo esticado, estilhaçado, morto. Convém também, né? Os vizinhos vêm relatando dos gatos, das mortes, eu acho que é uma mesma pessoa. As mortes dos cães e gatos que têm assustado os moradores não estão sendo investigadas porque ninguém fez o registro da ocorrência. Qualquer caso de maus tratos a animais deve sim ser denunciado numa delegacia para que a polícia consiga descobrir o autor dos crimes. Rudney também não registrou o boletim de ocorrência, mas está revoltado. Espera descobrir quem matou os 7 gatos dele. Prendendo dentro de casa, a gente vigia e inclusive eu vou pôr câmera no portão, no poste, que eu quero pegar quem é que está dando veneno para os gatos e os outros animais dos outros vizinhos também. Inconformada de ver tanta morte de animais em Pereiras, Laís resolveu pesquisar para ver se descobria o que estava acontecendo. Conversando com conhecidos da cidade, descobriu que não é só no bairro Serra que os maus tratos estão acontecendo. Segundo ela, os animais estariam sendo encontrados com sinais de envenenamento e espancados. Uma pessoa sem coração que está fazendo isso com os animais da cidade, porque e não são animais que estão na rua, são animais que têm donos. Então a gente fica com medo de soltar os animais na rua, assim, porque vai que come alguma coisa envenenada, morre, é uma judiação que estão fazendo. Pois é, você pode não gostar do animal, mas maltratar, judiar já é... Aí já é demais. E olha, em casos como estes mostrados na reportagem, cabe à Polícia Civil fazer a investigação. Mas como a gente viu, o problema é que muitas vezes as pessoas não denunciam o crime nem registram o boletim de ocorrência. Aí fica difícil até para a polícia agir, não é? Fica difícil para a polícia investigar. Então nós vamos saber mais detalhes com a repórter Ariane Flores. Ariane, boa tarde. Qual a pena para esse tipo de crime, hein? Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Luciana e Fernando. Olha, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, a pena para esse tipo de caso, para esse tipo de crime, varia de 3 meses a 1 ano de detenção. E se o animal morrer, essa pena pode ser aumentada em um terço ou 1/6, depende da avaliação do juiz. Eu estou aqui com o delegado de polícia, o Luiz Henrique. Ele vai explicar para a gente como é que funciona os casos, as investigações, principalmente porque muitas pessoas, a gente viu aí na reportagem, acabam não fazendo o boletim de ocorrência, não denunciando os casos. Boa tarde. Boa tarde. Importante se reconhecer que o crime de maus tratos a animal é um crime e deve ser investigado. Esta é a função da Polícia Civil, investigar os crimes. Escutei agora na reportagem muitas pessoas falando, não sei quem é, por isso não vou fazer o BO. Faça sim o boletim de ocorrência. A função da Polícia Civil é descobrir quem é essa pessoa, quem é o agressor. O senhor disse também que em alguns casos, até de envenenamento, é importante um laudo até do veterinário do animal, né? Facilita muito o trabalho da Polícia Civil, no caso, se a vítima desconfiar que o seu animal foi envenenado, levar o animalzinho até um veterinário, para que o veterinário possa identificar se realmente a morte se deu por envenenamento. Se ele puder emitir um laudo, fica muito mais fácil, facilita demais a investigação. No caso da reportagem, são casos extremos, né? Mas o que a gente pode considerar maus tratos, de acordo com a lei? Qualquer conduta que cause sofrimento ao animal pode ser considerado maus tratos. Realmente, a expressão maus tratos ela é muito aberta. Confesso, já trabalhei num caso onde não houve uma violência física direta, real, contra o animal. Porém, o animal estava acorrentado debaixo do sol com uma tigela de água também exposta ao sol, uma água morna. Isso foi considerado maus tratos. Qualquer situação que cause sofrimento é considerado maus tratos. E é importante a gente falar também da posse responsável, né? A gente pega um animal, né? Uma culpa também que não é só cobrança por parte da Polícia Civil, a gente tem que todo mundo ter uma posse responsável. Uma posse responsável do animal, cuide bem do seu animal. Agora, como denunciar? Só indo à delegacia?
fazendo o boletim de ocorrência. Isso já basta para que o caso passe para investigação, onde a gente vai tentar localizar o culpado. Muito obrigada pelas informações. Então, Fernando, Luciana, todo mundo fazendo a sua parte também, né? Exatamente, Ariane. São duas situações que nós mostramos. As pessoas maltratando os animais lá em Pereiras. Aqui em Itapetininga a gente viu o caso da ONG, não é? Que nós mostramos aqui, que está sem dinheiro, sem condições. E como você disse muito bem aí na sua entrevista, Ariane, posse responsável é tudo. Porque se as pessoas que têm um animalzinho cuidassem bem desse animal, não precisaria dessa situação. Muitas vezes as pessoas até pegam um gato, um cachorro, levam para casa, mas depois descobrem que dá um pouquinho de trabalho e abandonam na rua como se a responsabilidade não fosse delas. Pois é, joga na rua de volta ou põe na ONG, levam lá como se a ONG tivesse obrigação de cuidar, como se a UIPA tivesse obrigação de cuidar. E nós recebemos uma informação da Prefeitura de Itapetininga, agora sim, sobre a campanha de castração, que a gente viu na reportagem que os vereadores estão questionando essa questão da campanha de castração. Segundo a Prefeitura, ainda nesse semestre ela vai começar. Uma boa notícia. Tá certo. Obrigado pelas informações, Ariane. Boa tarde para você. Obrigada, Ariane. Boa tarde.